Nós temos mais perguntas, vamos chamar agora novamente Carla Soraya, da TV Ceará. Nossa, a doutora Lígia vai falando e a gente vai juntando aqui, anotando coisas e não sei se vai ser possível uma terceira rodada, mas recentemente está sendo discutido na Câmara dos Deputados a regulamentação da profissão de enfermeiro, inclusive com um piso salarial melhor para enfermeiros, técnicos, auxiliares. Isso tudo, principalmente no plano de saúde, vai acabar se revertendo nas mensalidades mais altas para a população. E outra questão, doutora, muita gente foi impulsionada a ser um empreendedor, né? Ou seja, saiu do trabalho, foi demitido, te vira, e aí virou MEI. E as pessoas passaram a usar o MEI para contratar planos de saúde. Então, são planos de saúde com uma pessoa só ou com 3 pessoas da mesma família, que aí ele colocou. Isso acaba sendo uma armadilha também para a população? Não, sem dúvida, né? Vamos começar por essa, né, Carlos? Chamado plano falso coletivo, né? Que na realidade é MEI e PJ, né? O PJ. É a uberização ou pejotização. Exatamente, o PJ é de uma pessoa, de 2 pessoas. A pejotização, ela foi uma praga, né? Ela foi uma reforma trabalhista prévia à reforma trabalhista, né? Na realidade, não é isso. A gente tem um processo de pejotização na saúde, por exemplo, que até anterior à reforma trabalhista que foi promulgada no governo Michel Temer, né? Então, aí uma coisa, ninguém paga imposto, né? E se existe isso, né, esse tipo de relação entre capital e trabalho, não é, que isenta imposto, a gente não tem política pública, porque política pública é financiada com imposto, né? Política pública financiada com contribuições sociais, com impostos, etc. Então, essa foi uma ultra armadilha, né? Com uma sensação de empreendedorismo, de liberdade, etc. Não, né? Não, na realidade, uma destruição absurda do que poderia ser um estado de bem-estar social, não é? Que é um pacto, né? Que é um pacto exatamente entre então, os trabalhadores e os empregadores, ou entre os trabalhadores e os patrões, ou entre, enfim. Então, isso, né, esse plano falso coletivo, ele é uma armadilha absurda, porque ele não está regulamentado. Mas o que é interessante é isso, pode vender. Vender o plano pode. Mas esse plano ele não tem regulamentação de reajuste de preços, né? E ele tem um problema pior ainda, que pode haver um rompimento unilateral do contrato. Então, o que ocorre muitas vezes é que, por exemplo, tem 3 pessoas, uma pessoa fica doente. No ano que vem, a empresa diz, bom, a gente quer romper o contrato com vocês. A gente vai romper o contrato, a não ser que vocês paguem não sei quanto, etc. E aí, assim, um aumento de 800%, de 1000%. Então, esse é um problema, não é? E a gente foi muito contra isso, né? A gente propõe que haja uma regulamentação, que não exista esse plano falso coletivo, que seja considerado plano individual, com as garantias do plano individual. Isso é um mínimo, né? Isso é um mínimo de consideração que se teria por um mercado que é regulamentado, né? E não são planos baratos, né? Não, olha só, o plano de saúde sempre é muito caro. Qualquer negócio, não é? Qualquer transação baseada em pré-pagamento, ela é sempre muito cara. Porque você todo mês paga, não é? E não necessariamente você usa. É super caro, não é? Na realidade, é para ser regulamentado exatamente por isso, porque tem um componente de poupança, né? De poupança das pessoas pagarem o tempo todo, das pessoas tentarem se precaver, se prevenir, etc, etc. Bem, e aí a sua segunda pergunta, né, sobre essa reivindicação antiga da enfermagem, né, do piso de 3 salários mínimos, que é assim fundamental, né? Não é possível que um profissional de enfermagem, aquele que ministra medicamento, enfim, que é responsável pelo soro, que é responsável pelo respirador, muitas vezes, se está funcionando, se não está funcionando, etc., seja tão mal remunerado, né? Como tem sido nesse país. E, de fato, sim, as empresas ameaçaram de repassar o aumento para os clientes de planos de saúde. Eu diria, assim, que isso é um absurdo, não é? Isso é um absurdo. Assim, como se fosse natural pagar tão pouco
pouco para o profissional de enfermagem, né? Então, assim, é natural e por isso você pode ter seu plano. Agora, se a gente tiver que pagar decentemente, você não vai poder ter seu plano. Não, né? Não. A aprovação ainda foi vinculada à aprovação. Exatamente. E ainda joga a população contra os profissionais de enfermagem que acabaram saindo muito bem na pandemia, né? Foram os profissionais de enfermagem que ali seguraram, foram os que mais morreram, que mais perderam os seus colegas. Então, eu acho assim, muito cruel, né? Muito cruel dizer que vai repassar para o valor das mensalidades o aumento dos profissionais de enfermagem. A pergunta é assim, né? Então, é para não existir, né? Isso é para não existir. Uma coisa que se chama mercado e que não é capaz de remunerar adequadamente, porque 3 salários mínimos não estamos falando de nenhuma fortuna, né? Não é capaz de remunerar adequadamente um profissional estratégico, então não deveria existir, talvez, né?